Então nós vamos acalmando o nosso pensamento, buscando serenar nossos sentimentos, nos desconectando de tudo aquilo que nos aconteceu durante o dia e nos voltando para a espiritualidade maior que nos acompanha no encontro desta noite. Nós vamos permitindo que os guardiões adentrem o nosso lar e vão fazendo uma completa limpeza em nós e no ambiente do nosso lar, tornando-o iluminado, harmonioso, para que possamos realizar este encontro com muita tranquilidade. Nós vamos pedindo aos veludos que protejam o nosso lar, formando uma grade energética que impede que espíritos menos esclarecidos possam vir a perturbar o trabalho que iremos realizar. Nós vamos nos ligando ao nosso espírito protetor, para que ele nos acompanhe durante esta jornada, nos ajudando a compreender todos os conceitos que iremos conversar nesta noite. Nós vamos abraçando os mentores do Pingo de Luz. Ruiz, Zé, Sete Flechas, Rosália, Maria do Rosário, Lua, Eliamar, Cíntia e Cássio. Esses irmãos que estão sempre conosco, nos orientando para que possamos dar passos certos. Vamos nos ligando a toda a espiritualidade maior, todas as fraternidades, dizendo a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E vamos assim caminhando em direção às paragens de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E a ela nós nos dedicamos neste momento. E recebemos dela todo o acolhimento na forma de um abraço amoroso. Maria nos acolhe e nos leva até Jesus. Pedimos a Jesus que nos fortaleça o pensamento. E agradecidos que estamos pelos ensinamentos e exemplos que Ele nos deixou, pedimos que nos leve ao nosso Pai. E à frente de Deus nós nos colocamos humildemente, agradecidos por esta encarnação, por tudo que somos, por tudo que temos. Pedimos ao Pai que ilumine nossos caminhos. Pedimos também que aceite a nossa prece, que nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. E assim, nos sentindo mais elevados, nós vamos abrindo o nosso encontro de acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Estão bem? Sim, graças a Deus. Boa noite. Ainda bem que a Ana Cláudia entrou, que eu já ia aqui pedir para o Gabriel me socorrer, porque só ia ficar eu e você. Nossa. A Juliana Eugênia entrou porque a mãe dela está saindo da UTI, indo para... Da UTI, né? Saiu da UTI, Eu então ela vi. está indo lá para esperar ela no quarto lá, né? Graças a Deus. Eu vi, falei, ai meu Deus, a mãezinha dela está hospitalizada na UTI, fiquei preocupada. Bom, vamos lá então. Vamos. Hoje é a lição 25 do livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca. O título é Oração de Libertação. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Chico Xavier. Essa é uma das orações mais poderosas que eu tenho conhecimento. Não porque ela tenha palavras mágicas que, pelo simples fato de serem pronunciadas, teriam o poder de mudar a nossa vida. Não. O vigor dessa oração está na sabedoria espiritual das suas propostas, as quais, uma vez transformadas em atitudes, podem, isso sim, mudar o curso do nosso destino. Vamos comentar cada um dos pedidos feitos por Chico Xavier a Jesus. Cada súplica é uma orientação espiritual valiosa para a nossa existência. Então vamos lá. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Aqui, Chico Xavier não está pedindo a Jesus que afaste do seu caminho a influência das trevas alheias, como habitualmente pedimos em nossas orações. Chico roga que a luz de Jesus dissipe as suas próprias trevas, ou seja, as suas próprias negatividades, que se expressam no modo de pensar, falar e agir. São as nossas trevas que nos prejudicam e que, em última instância, se ligam às trevas exteriores, alimentando o mal que ainda há em nós. 2. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Nosso destino é traçado a partir das escolhas que fazemos diariamente. Sempre teremos a liberdade de escolher os caminhos e tomar na vida. Embora sempre estejamos vinculados às escolhas feitas. Palavras, pensamentos e atitudes são como sementes que lançamos no solo da vida, sabendo que um dia elas germinarão ao nosso redor. Por essa razão, Chico Xavier buscava na prece a inspiração de Jesus para as bênçãos que ele deveria tomar no decorrer, para as decisões que ele deveria tomar no decorrer do dia. Quando nos ligamos mentalmente a Jesus, entramos em contato com seu psiquismo divino, o que nos ajuda a ter discernimento necessário para tomar as melhores decisões. Devemos também, além de orar a Jesus, consultar o seu Evangelho, que é um verdadeiro guia de conduta, um manual de evolução espiritual para a felicidade, a nos orientar às melhores rotas existenciais. 3.
que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Comumente, pedimos a Jesus que nos livre do mal dos outros. Chico, no entanto, vem pedir auxílio ao Cristo para não ser instrumento do mal ao próximo. Isso não é apenas ser bom para o outro, mas também ser bom para si mesmo, pois o mal que faço a alguém implica o retorno do mal a mim mesmo, decorrência da lei do karma. Como não quero o mal a mim, não faço mal ao outro. 4. Que a tua bondade me ensine a ser melhor. Da mesma forma que peço a Jesus para me ajudar a não fazer mal ao próximo, rogo a Ele que me auxilie a ser uma pessoa melhor. Sem a pretensão de ser perfeito, vamos nos empenhar não em ser melhores do que os outros, e sim em ser melhores para os outros. Marco Túlio Cícero, filósofo romano que viveu antes de Cristo, afirmou: em nenhuma outra atividade nos aproximamos mais dos deuses do que ao ajudar as pessoas a ficarem bem. É uma ideia prática que podemos seguir em vários momentos do nosso dia. Que cada pessoa que cruzar o nosso caminho fique bem com a nossa presença, em virtude de algo que viemos a lhe oferecer. Seja uma boa palavra, um sorriso, atenção, um elogio, o esquecimento de uma falta ou alguma outra que possamos prestar. As nossas boas atitudes são as melhores preces em nosso favor. 5. E que o teu perdão me incline à misericórdia para com meus semelhantes. Diz André Comte Sponville que a misericórdia é a virtude que triunfa sobre o ressentimento, sobre o ódio justificado, o rancor, o desejo de vingança ou punição. A misericórdia triunfa sobre o ressentimento porque sabe que seres humanos são falíveis, precários, limitados, insuficientes. Por isso, ninguém está em condições de atirar a primeira pedra, como certa vez falou Jesus. Pedir ao Cristo que nosso coração seja misericordioso é pedir, no fundo, misericórdia para as nossas próprias quedas, pois seremos julgados pela mesma medida com que julgarmos o próximo. É possível verificar, pois, por que o conteúdo dessa oração de Chico Xavier nos abre as portas para a libertação espiritual do sofrimento resultante de um modo de vida egocentrado e que nos afasta das correntes divinas da paz e do bem. Como ensina Dia Cruz, todo bem é expansão, crescimento e harmonia. E todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio. Eu quero apresentar um roteiro de vivência prática dos 5 pedidos constantes na oração de Chico Xavier. Mas farei isso no próximo capítulo. Você me acompanha? Acredito que vai valer muito a pena. E aí, o que vocês acharam dessa Achei que oração? você poderia fotografar essa oração e colocar no nosso grupinho, que eu amei, achei maravilhosa. Posso sim, eu vou fazer isso. Eu já tinha Faz esse favor para a gente. Eu te já tinha pensado agradeço. em fazer isso. Muito Mas bom. é isso, nos afastar das nossas próprias trevas, é verdade. Sabe uma coisa? As orações que eu ouço as pessoas fazendo, né? Vou falar de uma forma diferente. As orações que a gente vê por aí, a maior parte delas é a gente pedindo que Deus, Jesus, santos, espíritos protetores, livrem a gente do mal. Né? Eu sempre achei isso estranho, né? Porque para livrar a gente do mal, se a gente tiver merecimento, a gente não precisa pedir, vai acontecer. Não é verdade? Então, eu achava sempre que as preces deveriam ser alguma coisa com relação a nos fortalecer, nos dar luz, sabe?
mostrar caminhos, porque a escolha continua sempre sendo a nossa, né? Então, eu sempre É o achei, aí que é. quando eu vi essa oração, eu vi essa página, eu falei assim, puxa vida, né? Eu estava com o pensamento certo, né? Mas vamos lá. Mas, Perguntas. mediante isso que você está falando, eu estava aqui Aham. pensando, a gente só tem, assim, esse entendimento agora. É, Na maioria das vezes a gente faz a oração como vocês sempre me falaram de verdade, fazer do coração, não fazer aquela oração falada, como é que fala? Declarada, recitada. declamada, como mecânica, né? Decorada, Uma coisa é, assim. Hã? decorada, É, né? exato. Sempre foi falado isso. E eu não sei se você tem alguma vez assistido as vibrações ou ouvido eu falar. Não, é raro as vezes agora que eu não choro, é impressionante. Todas as vezes que eu tenho feito, eu me emociono tanto que a Valéria, se tivesse viva, não iria acreditar. Porque o Luiz falava tanto para mim, Solange, né? O sentimento. Eu falei, eu não sinto. Agora eu começo a falar, o que eu falo nas vibrações, eu começo a visualizar o que eu estou falando e aquilo vai me dando uma emoção tão grande. Então, é difícil eu me conter. Toda vez eu choro. Toda Na vez. realidade, você vivencia a oração que você está fazendo, né? Eu começo a Isso, conduzir o meu pensamento e vou tentando visualizar o que eu estou falando. Nossa, é muito essa é a verdadeira interessante. oração. E isso é conquista, tá? É uma conquista você vivenciar dessa forma, porque você está colocando para dentro os ensinamentos que você está recebendo e está se transformando. Então, isso demonstra realmente os passos que você está dando. Eu ficar feliz por chorar toda vez, tá bom? De pouquinho em pouquinho eu tô andando. É isso aí. Formiguinha, É isso aí. formiguinha, formiguinha, mas eu tô aqui. O importante é não retroceder, não parar e não retroceder, né? Vamos Retroceder, a lá. gente não retrocede, né? Parar pode ser, mas retroceder a gente não retrocede. Quando a gente acha que retroceder, é porque a gente ainda não tinha andado. Também faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Vamos lá. Primeira perguntinha. Eu procurei fazer perguntas menos. Para espizinhar menos o coração, tá bom? Olha, vai ser um ping-pong, porque o Gabi pouco fala. O seu Wildon também não. Na Cláudia vai ser o Ituto e eu. Vai ser assim. Tá bom, vamos lá, a Tá gente anima. ótimo. A gente anima Você me o. ajuda aí, viu, menininha? Então vamos lá. Primeira pergunta. Em quais situações da minha vida, quando eu falo a minha vida, não é a minha, cada um tem a sua, né? Em quais situações da minha vida sinto-me preso ou limitado? E que emoções essas situações despertam? Ó, vamos lá, vamos ajudar um pouquinho, né? Nessa reflexão, procure olhar sem julgamento para aquilo que ocorre repetidamente em sua vida, reconhecendo as sensações e emoções envolvidas. O objetivo é praticar o autoconhecimento compassivo, compreendendo que por trás de cada prisão existe sempre a oportunidade de aprender sobre si mesmo e crescer espiritualmente. Então, em quais situações da minha vida sinto-me preso ou limitado? E que emoções essas situações despertam? Eu não consigo te responder. Por quê? Me falta muito autoconhecimento. É uma coisa assim que, por mais que eu leia, que eu tente colocar em prática aquilo que eu estou lendo, esse autoconhecimento, me olhar no espelho, ficar fazendo essa busca, eu não consigo fazer isso comigo. Não consigo. Não sei se porque eu ainda, por mais que eu também tente ser mais calma, menos ansiosa, eu estou sempre com a cabeça funcionando em outras coisas. Eu estou escovando o dente, mas a minha cabeça está pensando em outras coisas. Estou tomando banho, eu também sei que a energia da água é muito boa para a gente, né?
Às vezes eu consigo fazer uma oração, mas outras vezes estou tomando banho pensando em outras coisas também. Vai. Essa reflexão de autoconhecimento ainda me falta muito, muito mesmo. É uma coisa que ainda está difícil para mim. É uma coisa que você vai conquistar com o tempo, né? Na verdade, quando a gente começa a falar na transformação, né, autotransformação, não existe auto, desculpa, vou falar de uma forma diferente. A autotransformação sem ter o autoconhecimento, muitas vezes nos leva a ter algumas frustrações, né? Porque a gente começa a transformar alguma coisa pensando que vai chegar num objetivo e aí a gente vê que não chegou lá. Por quê? Porque o que a gente quer mudar, a gente só muda se a gente trabalhar a base do problema, né? Então não adianta, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar alguém, falar que vai trabalhar a paciência e ficar falando sobre vaidade, entendeu? Não adianta, não tem uma coisa a ver com a outra. Então, Entendi. é normal que a gente comece a trabalhar e mudar aquilo que a gente vê que está de errado na gente. E é isso mesmo. A gente tem que começar por algum lado, né? E conforme a gente vai amadurecendo nesse trabalho, a gente vai sentindo a necessidade de fazer uma reflexão mais profunda na gente, né? Para mim, essa fase, né, de tentar transformar sem se conhecer passou bem rápido. Acho que não levou 40 anos, né? Aí, agora que as reflexões elas são mais profundas e eu consigo compreender alguma coisa das minhas sombras para primeiro aceitar e depois buscar a transformação. Então, Sônia, não fica preocupada não, é assim mesmo, né? Continua fazendo o trabalho que você está fazendo, que automaticamente você vai começar a sentir a necessidade de fazer, né? Que nem falava a Margarete, né? É, olhar olhar para você como um observador, O não como uma observador, pessoa. né? É, é sair de você mesmo e olhar o que você está fazendo, o que você está sentindo, para entender da onde que vem as dificuldades da transformação, né? Mas isso é tranquilo, tá bom? Não Eu fique acho que eu teria que fazer chateada. um retiro espiritual. Eu tinha que sair de sintonia. Eu comigo mesma, mas ninguém, nenhuma mosca poderia estar voando, porque isso me dispersa totalmente. Eu não tenho essa concentração. Eu penso assim, é, fazer um retiro é muito legal, porque você, em um determinado momento, você consegue se desligar do mundo que te cerca, né? Você está em casa, você está prestando atenção em tudo que te cerca. Aí quando você vai para um lugar assim, que você possa se desligar de tudo que te cerca, você começa a olhar para si mesmo novamente, né? Aí sim você consegue fazer uma, uma viagem para dentro de si. Só que isso é legal de fazer para mostrar para nós um caminho. Porque se a gente fizer isso uma vez por mês, a gente não vai conseguir se transformar. Porque para a gente se transformar, a gente precisa é, exercitar novas atitudes, novos pensamentos, novos sentimentos, o autoconhecimento diariamente. Não falo nem diariamente, Constantemente. Entendi. constantemente. Né? E assim, a gente consegue fazer isso 100% do tempo? Não consegue. A gente tem que dar atenção para o resto das coisas no mundo, né? Sabe, a gente precisa se alimentar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da casa. Nem sempre a gente consegue focar nisso. Mas que pelo menos uma vez por dia, quando a gente for deitar, a gente pare para pensar no que a gente fez e principalmente, né? Que sentimentos que existem dentro de nós que gerou aquilo que a gente fez, né? De bom e de ruim, né? É uma prece que a gente faz para nós mesmos. Vamos à segunda pergunta, então.
Ao analisar minhas atitudes recentes, quais delas refletem pensamentos ou sentimentos que desejo transformar? Ó, vamos lá. A gente vai refletir sobre comportamentos, palavras e reações que, ao serem repetidos, causam incômodo ou sofrimento a nós, né? E aos outros também, é claro. O exercício não é de autocrítica negativa, né? Assim, poxa, eu fiz isso. Não, não é. É uma observação consciente. Observação, observador. Eu estou fora da situação, eu estou observando simplesmente a situação, né? Reconhecendo que todos estamos em processo de construção e aprimoramento. A gente vai fazer assim, pergunte a si mesmo o que motiva cada atitude e como os ensinamentos de Jesus, como o perdão, a paciência e o amor próprio, poderiam ser aplicados nessas situações concretas da vida. Então, vamos lá, pergunta. Ao analisar minhas atitudes recentes, quais delas refletem pensamentos ou sentimentos que desejo transformar? Essa impaciência ainda que eu estou trabalhando, que às vezes eu escorrego na impaciência. Eu tento ser plena, calma. Às vezes eu consigo, outras vezes não. Às vezes me estressa um pouquinho. Mas olha, uma coisa boa. Eu recebi um marceneiro hoje aqui em casa. Ele falou que a minha casa, que ele falou para mim que a minha casa está num astral ótimo, porque ele é evangélico. Olha isso. Não, senhora, eu cheguei aqui, essa casa é uma paz. Eu falei, nossa, que coisa boa que ele está falando para mim. Jura, senhor, o senhor percebeu? Sim, senhora. Eu, antes de sair da minha casa, eu oro, porque eu sei que eu vou em muitas casas. Mas eu cheguei aqui na sua casa, uma tranquilidade. Falei, senhor, eu estou conseguindo ter paz em casa. É a melhor coisa do mundo. É difícil, né? Mas é um trabalho constante. É isso aí. Mas você consegue Eu me lembrar de esforço. alguma atitude recente que você reflete pensamentos ou sentimentos que você deseja transformar? Ana Cláudia. Então, né? Você estava falando com relação. Todo o texto que você leu, eu fiquei pensando em minhas atitudes. Eu nunca fui de desejar o mal, assim, explicitamente para alguém, de me vingar, não. Nunca fui. Você estava Uhum. falando o texto e eu estava aqui pensando comigo mesmo, mas em contrapartida, olha a maldade do ser. Também, se acontecesse alguma coisa ruim com ele, eu ficaria feliz. Olha isso. Eu não posso ser. Como é que eu vou dizer? Ah, se ele se Hipócrita. lascou, paciência, bem feito, modo de dizer. Quem mandou? Você entendeu? Uhum. Se eu não falar, eu estou sendo hipócrita. Se esse trabalho é para a gente se Se abrir e tentar conhecer. tirar as nossas imperfeições, eu tenho que falar. E eu acho que eu sou a que mais falo e me exponho aqui, né? Mas, mas você Eu, agora você mas tá mudando, né? Isso. sim, com certeza. Não quero. Até nós tivemos uma amiga, ontem eu saí com uma colega minha de muito tempo. E nós tínhamos uma amiga comum. Essa nossa amiga comum faleceu de câncer recentemente também. Foi no meio do ano. Eu falei para essa ontem que eu estava conversando com ela, eu falei assim, mas eu nunca desejei o mal dela. E fiquei triste quando eu soube que ela morreu assim, sabe? Eu falei, me afastei, a gente. Ela fez uma coisa para mim que eu não gostei, mas eu fiquei ressentida, mas através de uma terceira amiga, teve um café em que ela veio, nós sentamos na mesma rodinha, a gente conversou assuntos aleatórios, a gente trocou ideias, ela estava junto, mas eu nunca desejei o mal dela, eu fiquei triste, de certa forma, quando ela faleceu. Não desejei o mal, mas ocorreu. E eu ainda falei ontem que eu nunca fiquei, muito embora ela tivesse falado de mim, coisas que eu tivesse ficado sabendo, eu não desejei o mal, fiquei triste até de ela ter morrido dessa forma. Mas é o que eu estou te falando. Hoje eu penso dessa maneira, mas lá atrás eu ainda tinha
esse pensamento, como aconteceu com um antigo namorado meu lá atrás, antes do meu marido, foi isso. Ele me deixou e quando aconteceu uma determinada coisa, eu falei, bem feito. Eu pensei, não desejei, mas depois eu fiquei, de certa forma, feliz. Olha a maldade, você vê? Mas graças a Deus, Aconteceu. Jesus está preocupado, não, vamos dizer. Jesus, ele olha para aquilo que a gente vai fazer. O que a gente fez virou passado, virou experiência, né? O que já está para trás passou. Eu estou tentando, né? Foi aquela coisa da Madalena, né? Não peques mais, vai, não peques mais. É isso. É isso aí. Já foi, o que já foi, já foi. Daqui para frente eu tenho que procurar mudar a minha vida com outros princípios e num caminho reto, né? É isso aí. Ana Cláudia, você ia falar. Não, a Solange estava comentando, e hoje eu testei uma coisa nova também, porque eu sempre fui também na escola, no trabalho, na vida, de responder, de falar, de dar opinião, de brigar, bom, enfim. E hoje eu testei uma pessoa lá na escola, falou uma palavra atravessada, um não foi bem isso que eu quis dizer. Ela, sabe quando fala meio grosseiramente? Em outros tempos, eu já estaria brava, pegando um ranço. Aí eu fiquei ouvindo aquilo. Aí eu falei assim, eu falei que eu ia ser uma pessoa melhor. Na hora eu pensei, e o problema é dela, se ela falou desse jeito, ela que não deve estar bem, não vou aumentar, não vou pegar para mim, não vou desvirtuar. Isso aí. Mas durante o dia eu fiquei refletindo nessa minha atitude. Eu falei, caramba, você não respondeu. Caramba, aí eu falei, não foi melhor? Sérgio, aí eu achei no fim que foi bom, porque não, se eu tivesse, acho que no momento falado alguma coisa, para que ficar um ambiente ruim? Sendo que ela só falou, e é dela. Então, eu acho que eu estou tentando também mudar. É assim, né? Comprar a briga que vale a pena, né? Hoje em dia eu não quero briga nenhuma. Eu estou ouvindo ali, eu viro para lá. Não sei, estava Só aquilo que pensando. quer trazer alguma coisa produtiva para você, né? Produtiva, porque assim, como você estava falando dessa oração, dessas 5 coisas, e é uma coisa que eu já fazia antes, mas hoje eu faço mais forte. Eu estou indo trabalhar, eu estou indo a algum lugar, aí eu peço que o Senhor venha comigo e entre na frente, aonde eu entrar, para que a luz expanda para todos, para ali seja um ambiente tranquilo, de paz, não só para mim, para todos. Então, eu estou entrando na escola, eu falo, vamos junto, vá na frente e expanda a sua luz. Não fazia isso. Hoje em dia, eu já tenho feito também. O que eu A gente percebo, vai aprendendo um pouquinho, acho. o que eu percebo é que vocês estão realmente fazendo a reforma íntima, tá? O seu som está muito baixinho. O seu Alô, som alô, está alô? muito baixinho. Melhorou? Agora está Melhorou? melhor. Melhorou, melhorou. Tá. O que eu sinto é que vocês realmente estão fazendo a reforma íntima. O que é fazer a reforma íntima? É estar o tempo inteiro se analisando, percebendo situações em que você normalmente tomava decisões que, no ponto de vista que vocês têm atualmente, eram erradas, né? E quando vocês percebem essa situação chegando, vocês já se preparam para não tropeçar. É claro, algumas vezes acontece tão rápido que você não consegue se preparar e tropeça. Tudo bem também, mas o importante é que vocês estão nesse trabalho, fazem esse trabalho diariamente, a todo momento, né? Acerta, erra, isso faz parte do caminhar.
faz parte. E a gente não deve, no momento dos erros, né, como diz aqui na própria oração, não deve se punir por isso. A gente tem que ter auto-amor, falar assim, não, tudo bem, eu tropecei aqui, mas eu estou andando, né? Só não tropeça quem não anda, né? Vai ficar cansado e ficar de pé também, né? É verdade? Sim. Vamos à próxima. Eu acolho meus próprios erros ou costumo ser excessivamente crítico comigo? Como posso praticar o autoacolhimento? Às vezes eu sou crítica comigo, sim. Às vezes sou. Ainda sou crítica comigo. Acolher, me acolher. Esse acolhimento comigo ainda está faltando bastante. Eu ainda me cobro bastante quando eu erro. Ainda exijo muito de mim. Uma Eu, perfeição que, obviamente, eu não terei essa perfeição, né? Mas eu ainda, se eu faço alguma coisa assim que eu falei, caramba, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, ainda eu fico um pouco me chicoteando. assim, eu percebo, mas eu não me chicoteio, não. Eu falo, ih, pisou na bola, fez errado. Aí eu falo, tudo bem, vou melhorar. Eu não fico, mas Isso é bom. eu percebo. Eu Que falo, bom. você não deveria ter feito isso. Mas no mesmo momento, mas eu não me chicoteio, não, não sei. Eu estou tentando ser mais leve com tudo, né? É, Não isso que sei. é importante, né? A Cada um pessoa tem seu jeito, né? é e, e cada um, sabe? Quando você pega um monte de pessoas, coloca no campo e fala assim, vamos subir a montanha, nenhuma vai passar em cima dos mesmos passos que a outra pessoa. Cada um vai por caminho diferente, mas tudo na mesma direção. A gente precisa entender isso, né? Para poder também se autoacolher, né? A questão do autoacolhimento é uma coisa bem sensível, gente, porque muitas pessoas confundem autoacolhimento com passar a mão na cabeça. Ah, e não é isso, não é, né? Eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, ó, o autoacolhimento implica em olhar para as próprias imperfeições com mansidão. Ou seja, você viu que você errou? Assim, tá bom. Eu percebi que eu errei. Antigamente eu não percebia, agora estou percebendo. E eu vou trabalhar isso daí comigo. Mas sim, simples assim, né? É claro que falando assim, sem estar sob a pressão de tudo que acontece, é fácil. Na hora é um pouco mais difícil. Mas a gente precisa começar a treinar isso também, né? É, a gente precisa fazer isso da mesma forma que Jesus fazia com as pessoas que cometiam erros ao lado dele, né? Ele sempre tinha uma palavra de acolhimento, ele não condenava ninguém, né? Mas ele sempre convidava as pessoas para se superarem, né? Para vencerem aquilo que elas estavam. Ele nunca tinha palavra negativa para as pessoas. Né? Você vê, ele nunca falava, mesmo quando ele for, por exemplo, aquele momento em que é, é, aquela situação lá da mulher adúltera, né? Ele falou e transformou a situação sem acusar ninguém. Ele falou assim: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Quem se olhou foram as pessoas, não foi ele que falou, Onde você estão os que te tem. condenaram, né? Ele não falou assim, você comete erro também, então você não pode condenar ela. Não, ele não falou isso. Ele falou só, quem não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. E deixou na mão das pessoas pensarem, né? E a gente precisa fazer isso com a gente mesmo. A gente também erra. E a gente precisa acolher esse erro com carinho para que a gente não sofra. Já vai sofrer porque errou, e vai sofrer ainda mais porque tá se autocriticando. Não pode ser dessa forma, né?
Então, praticar o autoacolhimento é praticar a autocompaixão, que é reconhecer o erro, compreender sua origem e comprometer-se a modificar, mas sem autopunição, né? Tirar a punição, Deus não pune a gente, ele simplesmente dá novas oportunidades de a gente passar pela mesma prova. Por que a gente vai se punir, né? Punição é alguma coisa que não traz nenhum benefício. Vocês concordam comigo? Qual que é o benefício que a punição traz? E a autopunição? Nenhum. Então a gente não deve se punir. Vamos ver o próximo aqui. Quais pensamentos recorrentes sobre mim mesmo me aprisionam em sentimentos de inferioridade ou incapacidade? Ó, reflita em seus pensamentos, se seus pensamentos estão alinhados à essência divina. Nossos pensamentos estão alinhados à essência divina? Os pensamentos sim, mas às vezes as atitudes não. Estão se alinhando, As estão se atitudes alinhando. nascem nos pensamentos. Então, a gente acha que aí a gente vai fazer. Mas então, é isso que a gente precisa. A gente precisa achar esses pensamentos recorrentes, né? Principalmente aqueles que são sobre nós mesmos, porque pensamentos recorrentes, negativos sobre nós mesmos, costumam nos baixar a moral, vamos dizer assim, né? Então, é que eu não vou conseguir, eu estou tentando, mas está difícil. Esses pensamentos, assim, eles tiram toda a nossa motivação de fazer as coisas, né? Fala, Solange. Essa parte de negatividade, tanto em relação a mim ou aos outros, é uma coisa que eu, como você já falou lá atrás, muitas vezes, quando viesse um pensamento negativo, para a gente trocar por um positivo. Então, eu também, nessa parte, eu também não deixo ficar na minha cabeça, que eu já percebi que também não é bom, então eu mudo o polo, não fico. E outra coisa, né? A gente ficar com esses pensamentos recorrentes negativos, ele abre portas para irmãos que não querem deixar a gente caminhar, invadirem a nossa mente, né? E incutirem pensamentos que só vão fazer a gente se desvalorizar, se autodesvalorizar ainda mais, né? Então, é aquilo que a Solange falou. Veio um pensamento negativo com relação à sua capacidade de realizar ou com relação àquilo que você fez, muda para positivo, né? Por exemplo, você fez alguma coisa errada, né? Não pensa, poxa, eu errei de novo. Não, pensa assim, puxa vida, agora eu já percebo que eu estou errando, eu vou conseguir. Você entende? Qual é a diferença? O que adianta você falar para si mesmo que errei de novo, né? Não vai te ajudar a caminhar. Mas fala assim, já percebo que eu erro. Agora eu estou começando a caminhar no sentido de alimentar esse erro, de eliminar esse erro da minha vida. Pronto. Palavras positivas. Tentativa e erro também, né? Tentativa e erro também. Tem que ir tentando. Mesmo que erre, a gente vai tentando. Tentativa e erro. Tem uma hora a gente acerta. A questão toda é que quando você utiliza o que você fala, você marca no teu inconsciente. Então, se você fica o tempo inteiro falando de coisas negativas, o teu inconsciente ele não entende palavras. Não. Oi? Não, ele não entende. Ele não entende o não. Não entende o não, mas também ele não entende quando você está sendo irônico. Ele sabe, quando você é irônico, o inconsciente ele acredita naquilo que você está falando, naquilo que você está pensando, né? Então, se você trocar as palavras negativas por palavras positivas, você está alimentando o seu inconsciente com a positividade. Então, se você fala assim, eu vou acertar da próxima vez, o seu inconsciente grava aquilo.
Se você falar assim, errei de novo, o que seu inconsciente vai gravar? Que você não conseguiu. E não que você vai conseguir. Entendeu? Uhum. Vamos lá. Como tenho utilizado a oração no meu cotidiano? Peço mudanças externas ou solicito luz para transformar meu interior? Vamos lá, vamos pensar de alguma coisa assim um pouco mais palpável, né? Se você Então, ficar doente, você pede para ser curado ou pede força para superar a doença? a força, né? A força. Você pode pedir a força para enfrentar o aprendizado, mas pode arrematar a oração. Procura. Vencedor, cure. Por que Mas não? vocês entenderam a diferença, né? Sim, É, sim, claro. porque O não se aprendizado esqueçam, né, vem. A que gente tem que pedir a força para passar por ele, né? isso, exatamente. E a solução está na gente, né? Então, A se, gente se hoje eu pode estou sofrendo, facilitar o nosso caminho, né, Sérgio? Porque eu lembro que nem eu fiz a primeira, fiz a segunda, e cada vez que você vai recebendo a notícia, você tem que se preparar, sim, né? E aí eu via que mudava o meu jeito. Na hora que eu recebia, eu falava: bom, tudo bem, é isso, doutora, vou ter que fazer isso de novo, então vamos. uhum, Vamos. É um pensamento de se ajudar, é não de isso se aí. derrotar, não é? E é o que você É, falou. Então vamos, é isso que tem, então vamos. Porque no começo não era fácil, não. Era é, um mix de emoções e aí, assim, é o respirar fundo e falar, não, é isso. Então, bora, é, como dizia minha amiga, bora. Então, eu vou encarar isso. É o que eu tenho hoje. é isso Eu aí. comecei a ter uma visão para me ajudar, não me derrotar, né? É isso aí, é isso aí. E é interessante, né? Quando eu fui no médico lá, que ele me falou que eu estava com câncer, eu já tinha lido o resultado do exame, né? Então, eu sabia, você sabia não, né? Pelo que eu li lá, eu deduzia que eu estava, né? Aí o médico veio, cheio de dedos, tal, não sei o que lá, não, aqui não apareceu alguma coisa boa. Eu falei assim, doutor, olha, não se preocupa. Eu já li, eu entendo o que seja, eu sei que eu estou com câncer, eu quero saber qual que é o próximo passo. Ele ficou me olhando assim e falou assim, é, assim? Eu falei assim, tranquilo. É como ter uma gripe. O que você precisaria para curar a gripe? Vitamina C e cama? Então, pega a vitamina C, toma a vitamina C e vai deitar. Né? Não adianta falar assim, eu tô com gripe, não vai ajudar em nada. Então, eu É, falei para ele, então, o que é o próximo passo? Aí ele falou, é isso? Então, vamos em frente. Vamos em frente. isso Você não mesmo. quer pensar? Eu falei assim, não. Você não está falando que é isso? Vamos em frente. Né? Então, é isso mesmo. A gente precisa transformar esses pensamentos na nossa cabeça e estar sempre indo para o lado positivo. Porque se for para o lado negativo, a gente cai mais. Né? A gente cai mais do que Não, e precisaria. cai mesmo. Isso eu já aprendi no dia a dia. Eu tinha É isso muito aí. esse pensamento negativo, ou as situações me deixavam muito desesperada, ou hoje em dia não. Pera, respira, pensa, vai ter um jeito. Vamos passo a passo, vamos. Não é só para a doença, é para tudo. É Isso. para É isso qualquer aí. situação. Eu vou tentando me levar com mais calma, né? É isso aí. E confiante, né? Confiante de Isso. que existe um motivo para tudo. Embora a gente não conheça, o motivo é justo. É justo, né? E a reencarnação vem ajudar a gente nisso, né? Se eu estou sofrendo isso agora,
O que eu não fiz no passado para merecer isso, né? E não culpar os outros ou ficar se revoltando, né? Então é isso mesmo. Está acontecendo? Fé. Existe um motivo justo que eu não conheço. Eu vou tentar fazer da melhor forma possível para vencer isso. E não vou me revoltar. Vamos lá, bola para frente, né? Bora lá, que nem dizia meu amorzinho. E uma coisa, né? A oração, ela ajuda muito nesse momento, né? Vou fazer uma diferença. Uma oração, não uma reza. O que é oração? É naquele momento você pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar nos mentores, no seu anjo protetor, falar assim: estou passando por um momento de desafio. Me ajudem a tomar as melhores decisões, me dê forças para suportar tudo que vem pela frente, né? E me auxiliem a vencer essa próxima etapa. Ponto. Isso é uma oração, né? Você começa a fazer o Pai Nosso, alguma coisa, muitas vezes você está falando o Pai Nosso, mas estava pensando em outras coisas, né? Exatamente. Então, Sim. quando você faz uma oração dessa que sai do que você está precisando para vencer o desafio, né? Ou que ajuda que você precisa, não para tirarem o desafio da sua frente, mas que ajuda você precisa para vencer o desafio, isso te dá uma força muito grande, né? A oração te dá uma força muito grande. Próximo. Tenho conseguido perdoar o passado, tanto o próprio quanto os dos outros, ou mantenho vivas antigas mágoas e culpas? Eu acho que já sepultei muitas delas, mas eu não gosto de ficar revisitando também meu passado, porque eu acho que aí a gente Uhum. acaba avivando, trazendo tudo de novo. Então, tá lá, deixa quietinho. Posso falar, se tocar no assunto. Teve épocas que eu não conseguia voltar. Tem uma música do Vansan que eu não gosto de ouvir. Cura, Senhor, onde dói. Essa música é muito triste, porque ele te faz voltar lá naquele momento em que você via sozinha naquela situação. Então, eu tenho ela comigo. Às vezes eu a coloco para mim, como é que eu falo? Para me testar. Uhum. Mas teve vezes que eu já ouvi aquela música e não gostei, porque aí eu vou lá e me entristeço. Então, a gente tem as situações lá atrás, deixa quietinho. Tem coisas que eu já superei, mas ainda tem, acho que, algumas coisas que, se eu ficar revisitando, vai me machucar de novo. Eu penso assim, é, existem muitas coisas no nosso passado que a gente, nesse momento, faria diferente ou não faria, né? Existem um monte dessas coisas. Mas para se perdoar, ou mesmo perdoar os outros, né? A gente tem que ter amadurecido o suficiente naquele sentido para que isso seja verdadeiro. Senão vai ser uma máscara. Não, está tudo certo. Isso que você falou, Solange, é uma coisa muito interessante, porque você sabe que em determinados aspectos da sua vida passada ainda te causam dor. Isso significa que você ainda não perdoou aquele momento. E não há problema nenhum nisso, né? Vai ter um momento em que você vai ter amadurecido em determinado ponto que você vai olhar e falar assim, que besteira ficar pensando sobre isso. Mas você vai ter que chegar nesse ponto, entendeu? A música pode te remeter a um passado que você não gosta, vai ter um momento que essa música vai tocar e você fala assim, puxa vida, eu consegui resolver isso dentro de mim. Né? Não com as pessoas, mas dentro de você. Então, dê tempo ao tempo, né? Permita-se aguardar o tempo do amadurecimento para que você possa se perdoar, perdoar as outras pessoas ou aceitar aquilo que aconteceu no passado que você não vai mudar mais. Aconteceu, aconteceu. Né? Ah, sim, é verdade, que já foi, passou, né? Não volta. Ana Cláudia, você tem alguma coisa a falar? Não, Você está conseguindo perdoar o passado?
Eu tô. Eu não sou muito de ficar remoendo as coisas. Passou, passou. Passou, passou. Eu não fico pensando muito, não. Que bom. Isso já é uma grande coisa. Mas é que eu falo, Dias. é da pessoa, né, Sérgio? É, Por isso que eu falo, é que nem foto. As minhas primas dão risada. Eu rasgo foto, eu jogo. Eu... Aí a minha cunhada tá falando, tu vai rasgar isso? Eu falei, já foi, tá guardado aqui dentro. Entendeu? Eu não me apego, por isso que eu falo, é da pessoa, né? Você prefere se apegar ao sentimento do que à imagem, né? Eu falo, já A foi. É o boa meu álbum de lembrança. casamento, que eu me separei, eu cortei. Aí falaram, seu filho vai querer ver o pai dele. Mas ele vê o pai dele ao vivo. Não precisa ver o pai dele, não. Só tá eu na foto. É muita loucura. Mas eu falo, não me arrependi, é de mim. Falei, eu vou guardar. Olha que fotos lindas, mas eu vou guardar. Ela estava linda mesmo, Não é? Bárbara. Pronto. Eu não tenho essas coisas. Ai, seu filho um dia vai querer ver. Meu filho vai querer ver álbum de casamento, eu mostro. Só algumas, as outras já foram. Entendeu? Eu não sou muito apegada assim. Apegada. Vou mais É legal. leve. Isso é uma coisa, uma coisa a menos a você se preocupar, a transformar. É uma... Exatamente. Essa aqui é legal. Quais virtudes reconheço que já conquistei? Em quais áreas ainda sinto necessidade de crescimento? E aí o que a gente precisa fazer é um balanço honesto e amoroso, né? Nós vamos agradecer pelas virtudes, né? Tipo paciência, honestidade, resiliência, e identificar quais virtudes que eu ainda preciso trabalhar, né? Porque não existe coisa ruim, existe virtude mal desenvolvida, né? Fala, Solange. Eu preciso Eu vou trabalhar todas as virtudes, mas eu só agradeço que hoje eu consigo enxergar o que eu estou fazendo errado. Hoje eu enxergo. Eu já agradeço isso. A gente desenvolver as virtudes, a gente vai precisar sempre, né? Porque quando a gente não precisar mais desenvolver virtudes, significa que a gente é perfeito, né? Não. Então, Terminando. Não, é isso mesmo que o Sérgio falou. Eu acho que eu tenho que melhorar muito as minhas virtudes, mas só o fato de eu reconhecer quando eu estou errando, que não está muito bem, que não está muito aqui, que nem hoje eu já fiquei feliz comigo, de eu não responder. Eu falei, opa, você melhorou em alguma coisinha. Então, eu estou indo assim. Eu não sei se é no livro Jesus no Teu Dia a Dia ou se é no Vigiar e Orar, que tem uma página que fala que a gente não deve perder tempo ouvindo alguém falar mal do outro para você. Não sei, tem uma desses livrinhos. E ontem eu estava com essa minha amiga, e ela perdeu a mãe no final do ano, e a irmã está muito abalada. Ela fica mais na casa da irmã, mais do que na casa dela, ajudando essa irmã. Enfim, só que essa irmã põe ela para baixo. E ela começou a falar da irmã dela para mim muito, muito, muito. Ainda eu falei assim, Bel, tá. Falei assim, você está falando da sua irmã e de você vai falar quando para mim? Eu, sabe? É uma coisa que estava machucando ela, mas eu falei, eu não quero ouvir a sua irmã. Se você tá, fala de você para mim, ver que se eu posso te ajudar em alguma coisa. Mas isso daí é uma coisa que ela estava falando, eu falei, eu não tenho que estar ouvindo isso. Eu também fiquei prestando atenção. Ela estava se queixando, eu falei, eu não tinha que estar ali ouvindo aquilo. Aí eu logo cortei e falei, vamos conversar de você? Que tal você falar de você para mim? Aí se eu puder te ajudar, né? Esquece a sua irmã, você não está feliz lá? Por que você vai para lá? Né? Aí foi assim que eu falei para ela.
Mas eu estava ouvindo a conversa, ela falou, e não é só ela, parece uma coisa que as pessoas agora vêm para mim falar mal do outro. Eu falei, meu Deus, minha vontade é de levantar e ir embora. Aí eu fico pensando assim, por que ela está falando para mim? Que ela está confiando em mim para desabafar, está tendo a necessidade de desabafar comigo, ou que ela não tem necessidade de falar para alguma outra pessoa. Aí eu fico assim, eu tenho uma outra colega que está numa mesma situação. Eu falei, gente, ela vem, ela só fala do ex-marido dela para mim. Eu falei, Senhor. E ele está também numa situação bem ruim, ruim assim, de saúde, está quase morrendo. Eu falei, mas por que que você está nessa condição com ele, se você não quer estar lá? É ex-marido, mas é marido, é uma coisa assim. Olha, eu falei, também não tinha que estar ouvindo. Eu falei, por que que você vai? E é complicado, porque às vezes eu não quero estar ouvindo. O que que eu faço? Eu sei que eu não tenho que estar ouvindo o outro falar mal para mim. O que eu vou fazer? Na realidade, o que a gente não pode é alimentar o mal, né? A gente não pode alimentar o mal, mas às vezes a pessoa falando é a única válvula de escape que ela tem para poder suportar aquilo que ela está passando, né? Aí, mas a gente que precisa ver, porque também a gente não pode acontecer isso e a gente não estar bem e ficar pior, né? Eu ainda falei para minha amiga, falei, mas você, Bel, ela está doente da alma dela. Falei, sua irmã está doente da alma. Está doente. Você sabe disso. Essa minha amiga, ela é médium, mas não teve coragem de trabalhar, ela foi para a Universal. Tá lá. Tudo bem, mas ela agora está equilibrada. Ela teve muito mal já, mas agora ela está bem. Mas eu falei, sua irmã está doente da alma. Tanto que ela falou umas coisas tão horrorosas para a mãe dela no final do ano passado, que a mãe dela teve um AVC, caiu mal, foi internada e morreu. Então eu falei assim: você sabe Nossa. que a sua irmã está lidando com essa culpa e vai levar para o caixão essa culpa com ela o resto dos dias dela. Mas ela fala coisas horríveis para essa minha amiga. Eu falei: não fique lá, saia de lá. Você precisa cuidar de você. Ai, mas eu gosto tanto. Minha mãe, daquele apartamento, minha mãe estava ali, meu pai estava ali. Eu falei assim, eles não estão mais. Guarde eles na sua mente e no seu coração. Viva na sua casa. Não é assim? O que eu posso falar, eu tento ajudar, mas eu procurei não trazer para dentro de mim isso tudo, não. Isso também eu já tenho conseguido não me envolver como antigamente eu me envolvia. Tanto que eu vim para minha casa de boa, morreu o assunto, ficou lá fora. Com ela, eu não trouxe para cá. Estou comentando com vocês assim, no sentido de que eu observei que eu não tinha que estar dando corda, alimentando, como você falou. Eu não alimentei o que ela falava. Só tentei ajudá-la a não ficar naquela situação, para ela poder se libertar e melhorar, né? Enfim, o que eu pude falar, eu falei Mas nesse aí sentido para ela. pelo que você está falando, ela se encaixa em alguma daquelas síndromes que a gente já falou, né? Pessoa, síndrome do coitadinho, esse tipo de coisa, né? Então, uma hora ela vai se achar. É isso? Ah, sim. Você escuta? Uma hora Vamos vai. lá. De que maneira minhas palavras cotidianas refletem acolhimento e incentivo, tanto para mim quanto para os outros? Ó, tá vendo? Ó, pergunte-se: palavras que digo a mim e aos outros motivam, acolhem ou somente criticam e cobram? Principalmente para mim, né? Não para mim, para cada um para si, né? Para mim. As palavras que a gente diz para a gente mesmo, elas motivam, acolhem ou somente criticam e cobram? Eu Olha, sei que a eu gente vai acho que estar no meio termo aí, ultimamente, né? eu ando numa fase positiva. O meu trabalho não muda, assim, é o que é todos os dias. Muito embora cada papel seja de forma diferente, eu procuro, eu tenho essa possibilidade de exercitar. Quando eu vou levar um papel que é um problema, muitas vezes as pessoas querem desabafar comigo. Uhum.
É uma coisa impressionante. A pessoa quer se abrir. Eu vou falar o quê? Não, não se abra comigo. Quando eu peguei um papel semana retrasada no meu plantão, eu estava com dificuldade de encontrar a pessoa. Aí eu joguei o nome dele no Google. Eu falei, meu Deus, eu falei para mim, eu conheço ele. Ele foi preso por tráfico e é um médico aqui em Santos. Minha irmã o conhece, nem comentei com ela, porque não tem nada por que eu falar. É uma situação confidencial. Aí eu fui entregar para ele, ele muito solícito, não estava no endereço que eu tinha que ir, mas a síndica entrou em contato com ele, ele me atendeu em outro endereço. Você acredita que ele veio desabafar comigo? Olha, eu sou médico, fiquei preso 10 anos, eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim, eu já sabia quando eu já sabia. Mas ficou falando toda a situação. Eu não acredito que eu estou passando por isso. Questão de alimentos. Tarará, dou isso daqui para minha filha, dou isso aqui para ela. Ele quis desabafar comigo. Eu vou falar que não. Eu tenho que passar por essa situação muitas vezes. Mas eu falei, consulte o seu advogado, fale com ele. Você tem comprovante de tudo que você paga? Leve para ele fazer sua defesa. Então, o que eu posso, na medida do possível, ajudar, eu ajudo. Tem pessoas que falam assim: ah, você não é paga para fazer advocacia administrativa. E eu nem posso, porque senão eu estou tomando partido na situação. Mas eu não sei. A pessoa chegar para mim e falar uma coisa, como eu tenho um colega minha que fala assim: ah, eu corto logo, eu vou embora, viro as costas. Eu acho isso às vezes, assim, uma frieza muito grande. Se a pessoa está querendo um desabafo, você não vai ouvir. Eu acho virar as costas e ir embora. Sinto muito, eu não tenho tempo para falar, ouvir a senhora reclamar agora. Eu acho uma crueldade Não até, tem tempo enfim. para escutar as suas baboseiras, Mas, né? mas às vezes eu tenho que parar para dar uma certa atenção para a pessoa. Eu acho que isso até é uma caridade, não é ouvir caridade? Eu acho que você tem a oportunidade de exercitar tudo aquilo que a gente fala aqui com essas pessoas, né? Porque a pior coisa que Eu tem acho é que acaba sendo uma caridade, né? a pessoa está passando por Aflita. um momento ruim na vida e ter alguém que escute, né? É a melhor coisa que tem, né? Ele falou para Então mim assim: vamos ah, lá. eu tô contando a minha vida para você, você me desculpa o desabafo, o médico. Eu falei: não, tudo bem, tá certo. Eu falei, tá tudo certo. Então vamos lá. Como tenho acolhido minhas próprias dores e limitações? Enxergo nelas oportunidades de crescimento e autotransformação? Acho que sim. A, a Ana Cláudia já falou bastante, né, das dores e das provações dela e o aprendizado que ela teve, né? E eu Então, tenho que Sérgio, lidar com muita coisa, Sérgio, porque você uma sabe, pessoa vaidosa ficar com esse problema de boca, tudo, mas eu aprendi a me acolher, aprendi a me Que aceitar, bom, só que agradecer. bom. Isso eu mesmo. fico pensando exatamente nisso. Você sabe que eu penso exatamente nisso. Eu peço para Deus força, porque eu não sei o que vai ser de mim daqui para frente, né? Nesse momento, eu estou passando por uma situação que eu possa dizer de calmaria, mas como que a gente fala, tem nos livros também, né? Quando tá calmo, você aproveita, porque daqui a pouco vem a mexida É isso aí. e você tem que estar pronto. Então, eu falo, Deus, eu não sei o que o Senhor vai me preparar daqui para frente, mas que o Senhor me fortaleça para o que esteja por vir. Eu só quero ter força. Eu penso muito Essa é a oração nisso. verdadeira. Pedir força para enfrentar, Não, né? Não para tirar o problema da não frente, é? mas pedir força para enfrentar, né? É, Saiu, mas tirar o problema da frente é mérito e não é um pedido, né? Não é verdade? Então vamos lá, por a Ana Cláudia aí. Quem sabe o que ela iria precisar passar nessa vida e não foi diminuído por mérito, né?
trabalho que ela faz com as Sim, crianças, né? Esse tipo de coisa, né? sim. É, tenho fé em minha capacidade de mudar e evoluir, mesmo diante das minhas imperfeições? Sim, Essa fé agora eu tenho. eu também. Antes você não tinha. Essa fé Antes agora você eu tenho. passava bastante tempo falando, ah, mas é difícil. Agora você não fala mais isso. É, essa fé agora eu tenho. Eu sei que é possível. A gente sabe que é Difícil possível. é, Sérgio, mas é possível. Isso. É possível. A fé de transformação. A gente tem Da fé. transformação. E agora a gente já sabe também que essa transformação ela não vai acontecer na velocidade que a gente quer. Ela vai acontecer na Não. velocidade Ela, que a gente ela precisa. é construída também, né? Isso, é isso aí. É isso aí. Vamos lá. O que significa para mim acolher a si mesmo, à luz dos ensinos de Jesus e do Espiritismo? Já pratico esse acolhimento no dia a dia? Aí a gente vai refletir se a gente tem dado espaço para sermos quem nós somos, né? Com leveza e responsabilidade. E como pode incorporar gesto de autocuidado e acolhimento na rotina? É nisso que a gente precisa pensar nessa pergunta. Então, o que significa para mim acolher a si mesmo? Autocuidado. Autocuidado, eu tenho tido bastante comigo, autocuidado. Autocuidado físico, autocuidado emocional. Eu tenho tido esse autocuidado. Agora, o acolhimento é aquilo que eu falei lá no início, que essa pergunta voltou lá no princípio também, né? Às vezes eu consigo me acolher, às vezes nem tanto. Esse acolhimento comigo, às vezes ainda eu acho que eu exijo ainda de mim um pouco além do que deveria. Me cobro bastante ainda, Pode falar. porque eu ainda não gosto de errar. Aquela coisa do ego, né? Não gosto de errar. Esse ego ainda fica martelando, né? Não gosto de errar, não gosto de fazer coisa que eu deveria não ter feito e acabei fazendo. Mas, aos É, pouquinhos eu vou mudando. eu consigo agora, no meu autoacolhimento, eu consigo perceber quando eu não estou legal. Aí eu paro, ou eu pego o livro, vou fazer uma oração, ou eu ponho uma música. Então, eu estou tendo um cuidado de me olhar, de me conhecer, de saber, ou que eu me aborreci, ou como você falou, daqueles pensamentos que estão vindo sempre, Recorrente. aí, recorrentes, aí eu já tenho esse momento. Aí eu paro, eu vou ler, fazer uma leitura, assim, sento aqui na minha cama, faço uma leitura, ponho uma música, converso comigo, então eu já estou conseguindo me perceber. Isso é muito importante. É muito importante porque quando a gente passa pela essa situação e depois olha para trás, a gente fala assim, puxa vida, eu consegui, né? Que forma legal que eu tive de tratar com a minha queda, né? Não é legal? Não é Sérgio, bom isso? isso daí é durante todo o dia. Eu vejo umas situações, aí me remete ao que eu passei. E aí eu Uhum. falo assim, eu consegui, eu estou aqui. Eu É muita venci, eu gratidão, venci. é muita É, gratidão. Um prato de comida, Sérgio, para eu comer, não tem uma vez que eu não acabe o prato que eu não agradeça a Deus por eu ter conseguido comer. Porque para quem olha, me arrepia, porque eu não conseguia pôr uma colherada na boca, Sérgio. então, 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 a gente hoje, nossa, é o que você falou, é um olhar, eu consegui. E aí eu agradeço a todos aqueles que estiveram no meu caminho, que sozinho eu sei que eu não ia conseguir. Eu tenho essa visão também. Aí a minha lista, Sérgio,
que nem na minha oração. É imensa. Meus anjinhos, o pingo de luz, todos. Mas eu tenho que agradecer. É muito bom isso. Mas você Muito sabe que você falando isso, né? A mesma coisa aconteceu com Jesus quando ele estava carregando a cruz, não é verdade? Que ele não estava aguentando o peso da cruz e aí veio o Cirineu para ajudar ele, não é verdade? Cirineu. Então, todas essas pessoas... Cirineu, isso. Todas essas pessoas que apareceram na sua vida, tudo aquilo que aconteceu para te ajudar a enxergar o que você ia passar, o que você estava passando de forma diferente, são essas pessoas que Deus, que Jesus coloca na nossa vida para que a gente possa vencer e aprender a não ter orgulho, orgulho negativo, né? De não aceitar a ajuda dos outros, né? A gente se Sérgio, abrir são para aceitar anjos. ajuda. Então, é isso aí. Quantas vezes a Valéria me ligou à tarde e eu falava, mas por que você está me ligando? Porque você está no meu pensamento, você está precisando. Eu conto isso para todo mundo. E eu estou mesmo. Porque eu não sou aquela pessoa de estar ligando toda hora, né? E aí, quantas vezes me ligava para conversar? Para me dar receita, Sérgio. Ficava no sábado, quase 1 hora, me dando um monte de receita. Pô, são anjos que Deus colocou. Então é só gratidão, Sérgio. É muita gente para agradecer. E é o agradecimento verdadeiro, né? Não é só o obrigado, né? É aquele que sai de dentro do coração, né? Esse é a gratidão verdadeira. Né? A Solange que me levava nas rádios quando meu filho não podia, que eu saía. É coisa que a minha cabeça não para. Outro dia na casa dela eu chorei. Eu falei, não posso falar de tanto que eu sou grata, porque eu sei que eu nunca vou conseguir dar o que vocês me deram, ela, minha prima Tereza, minhas primas. E é muito grande essa gratidão que eu tenho dentro de mim. Eu falo um pouco, mas elas, acho que elas sabem, porque foi muito importante, muito. Mas eu falo para ela que ela não tem que agradecer nada. Uma vez ela falou isso para mim, eu falei assim: eu vou te fazer uma pergunta. Se fosse eu no seu lugar, você não faria a mesma coisa por mim? Ela falou assim: com certeza. Então é isso, não tem por que agradecer. A gente é prima, a gente se gosta, a gente se quer bem. É para todos os momentos, que a nossa família é muito festeira, mas quando é hora de necessidade, a gente se une. Essa é a aproximação. A gente se une, assim como está o meu primo passando por problema agora, o irmão da Ana, seríssimo o problema dele. A gente está unido com a Ana e a gente ajuda na medida do que for possível. Eu acho que esse é um sentimento sincero, né? Isso que é o que conta. Esse é o amor verdadeiro. Sérgio, eu tenho que falar. Eu só despertei para tudo isso através do Pix. Se não fosse, eu não tinha. Por isso que nas minhas orações eu agradeço por vocês terem entrado pingo na minha vida para me despertar para o meu desenvolvimento espiritual. Isso é o mais importante. Entendeu? Na realidade, né, todos nós temos a agradecer ao Pingo, porque quanta força que deu para a gente também vencer os desafios que teve na luta da Valéria contra o câncer, né? E também, para mim agora, com relação... eu não sei se não tivesse tido o Pingo de Luz e todos os estudos, tudo aquilo que a gente conversou, né? Ao longo desses anos que nós estamos juntos, se eu estaria assim... tá mais fácil do que uma gripe para mim, sabe? Passar por isso tudo. Então... porque a gente sente o carinho, é isso que você sente. Você está nas minhas orações toda noite, como na da Solange, como o seu José. Às vezes eu sinto uns calores estranhos aqui, eu falo assim, ixi, alguém estava pensando em mim. E com certeza, eu descobri isso, a minha troca de energia com vocês do Pingo, eu descobri isso.
é muito É isso aí. densa, sabe? É muito boa. E a gente se entrega mesmo. É isso aí. Eu, E é eu, isso eu que, vejo o pingo para mim. Pode falar, Sérgio. é isso que Jesus quer, né? Essa troca sem esperar retorno, né? Isso. A gente não fez o pingo falando assim, pô, lá na frente pode ser que a gente fique doente, que a gente vai precisar de ajuda. Não, a gente fez porque a gente queria doar aos outros, né? E tudo que a gente doa, tudo que a gente faz, a gente recebe Volta, de volta. volta em dobro, Sérgio. Em dobro, É isso aí. porque olha, é um É isso amor aí. muito grande. Fala, Olha, Solange. o que eu tenho de falar do Pingo é assim. Eu acho que do Pingo todo, eu fui a mais rebelde desde o início que entrei. O meu espírito, eu falo que quando eu vim de capela, eu fui jogada para cá, assim, leva essa mulher embora daqui, que está enchendo a paciência. Porque eu me vejo num espírito rebelde, revolto. Hoje eu vejo tudo isso em mim. E quantos do Sim. Pingo vieram, deram comunicação, que falaram comigo? Foi o Ruiz, foi Sete Flechas, foi o Zé, todos. A menina Solange, todos falavam comigo. E até a última vez que o Ruiz falou assim, mais sério comigo, eu juro para você que hoje eu agradeço. Quando eu oro, eu agradeço a ele. Eu falo para ele, Ruiz, se não fosse aquela conversa que ele teve comigo mais séria, que eu chorei aqui com vocês muito, que eu fui, como diz a Valéria, que falava a Valéria, que ela foi ao fundo do poço, eu fui ao fundo do poço e mais um pouco, entendeu? De chorar na frente de todo mundo, isso lavou a minha alma. Lavou a minha alma. Eu acho que isso foi assim, essa situação pela qual eu passei, acho que foi um divisor de águas, que eu falei, agora eu vou mudar minha vida e vou seguir o caminho de Jesus, eu vou me transformar. E foi dali que eu comecei, eu acho que eu já estou na 7ª rodada de leitura do Evangelho. Eu vou, eu estou É, terminando. Não é assim que você falou que vocês fazem, eu estou lendo e vou. é isso aí. É E isso aí. é como você falou, e cada vez que eu leio, eu tenho um entendimento de um determinado trecho de uma forma diferente que eu não tinha pensado anteriormente. É muito interessante isso. É, porque a gente vai evoluindo e vai amadurecendo, vai entendendo as coisas de forma diferente, né? De uma forma mais ampla, né? Que É isso aí. é muito Bom, curioso. gente, eu vou colocar essa oração lá no grupo, tá bom? Uhum. Tá Nós ótimo. aqui estamos chegando no tempo. É, alguém gostaria de falar alguma coisa? Gostaram dessa oração? Muito. A da oração é lindíssima. Tanto que eu É. pedi, né, para você pôr E lá. na próximo encontro que a gente tiver, a gente vai fazer o exercício, né? Ele vai propor exercitar essa oração, tá? Só que não vai ser na segunda-feira que vem, porque segunda-feira que vem eu vou fazer a cirurgia, tá? É, Então meu provavelmente daqui amigo, 2 semanas, nós vamos Isso. estar em oração por você. Já estamos lhe por preparando favor. para a sua Oh, cirurgia. Todo E envolvimento, vai dar tudo certo. A gente tem feito isso vai já sim. desde que você falou, todo dia você está nas nossas vibrações. E vai continuar Tá, até que você se recupere e passe por tudo. Nós vamos estar com juntos. tá certeza. bom. E vai ser sim, e assim, quando eu souber qual que é o horário que vai ser a cirurgia, eu ponho lá nos grupos para gente, para Isso. quem Tá quiser fazer ótimo. as vibrações, Tá tá bom? bom. E o Eu Gabi vai queria estar com pedir para você você? uma coisa. Oi? Oi? O Gabi vai estar com você? Sim, vai ficar lá o No meu di- sombra. Ele virou meu sombra agora. Você nos mande notícias, Gabi, por Isso, favor. é. Notícias. Eu queria fazer um pedido para você, Solange. Nas vibrações das 18 horas, comecem a vibrar pelo trabalho de cromoterapia, pela abertura do trabalho de cromoterapia, né? Que vai ser a volta da assistência espiritual, tá bom? Então começa a Tá. vibrar, a gente precisa conversar, provavelmente a gente volta para fazer na quarta-feira, né? Porque é melhor para as pessoas. Eu vi, né, que tem gente que não Você vai pode na mudar de novo o segunda-feira. dia do acolhimento e a É, cromoterapia? não sei, a gente vai conversar sobre isso, né? Eu acho que as É, pessoas ficaram um pouco perdidas com a segunda-feira, né? As pessoas é não. isso, isso.
Mas aí a gente volta, a gente vai abrir como cromoterapia. Eu tô estudando para depois depois de estudar, que eu tiver tudo bem planejado, eu vou chamar o grupo, quem quiser participar, como é que vai ser. E só que vai ter uma pessoa para dirigir, que não pode ser eu por causa do acolhimento, né? Precisa ter uma pessoa mais experiente à frente do acolhimento. E a assistência espiritual vai ser em paralelo, né, com a cromoterapia, tá bom? Então vai voltar na quarta-feira, Cromo. Ainda não A gente sabe. precisa conversar. Vamos conversar, né? Nós vamos conversar com todo o grupo para a gente decidir isso em conjunto, tá bom? Tá bom, Tudo bem? tá bom. Fica Então, com Deus. já começa a vibrar. Começa a vibrar, tá bom? Tá, vou começar. Eu vou fazer as vibrações. Você quer fazer as vibrações de encerramento, Solange? De encerramento? Então tá, eu vou tentar. Não esquece de vibrar pela Juliana e pela mãe dela, tá bom? Tá bom. Então, Peraí, só um pouquinho, Então, gente. Se caso vocês não me verem, que o pauzinho tá indo, já tirei até o fone. Tá bom, Sérgio? Tá na minha oração. Todos vocês. obrigado. Seu José. Um beijinho. Beijinho a todos vocês. Mas eu vou estar aqui. Vamos lá, Sô. Tá bom. Então, nesse momento, nós vamos agradecendo a toda a espiritualidade que esteve conosco neste acolhimento de amor, aos queridos amigos do Pingo de Luz, que inspirou o nosso amigo Sérgio, esteve com todos nós, também nos orientando, nos conduzindo esse trabalho. Vamos vibrar neste momento intensamente pelo bem universal, por todos aqueles países que se encontram em conflitos armados, para que a paz restabeleça, colocando fim a essas guerras insanas e dolorosas. Vamos vibrar intensamente por todas as pessoas que se encontram em situação de rua, para que elas possam, nessas noites, serem acolhidas pela espiritualidade e contarem com os voluntários abnegados que saem às noites para fazer entregas de lanches, de cobertores, muita proteção e amparo a todos. Vamos vibrar intensamente por todas as pessoas que se encontram hospitalizadas ou acamadas em seus lares, vibrações de muita fé, esperança e fortalecimento. E vamos vibrar intensamente, amorosamente, pela mãe da Juliana, para que ela tenha todo o acolhimento necessário, o restabelecimento da sua saúde, que ela possa contar com o auxílio de toda a espiritualidade e todo o amparo. E para encerrar o nosso acolhimento de hoje, nós faremos a oração que Jesus nos deixou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Amém.